você chega nesse nível e você para de ter medo de morrer e você começa a rezar pelo tipo de morte que você vai ter. Você já teve que lidar com ataques online por conta da transição da sua filha? Muito, Já, né? inclusive, esse ano eu saí da minha casa por uns dias. Uhum. A gente teve um político de extrema-direita muito conhecido que Uhum. postou meu perfil nos stories Uhum. dele. E em menos de 1 hora eu já tinha mais de 200 ataques. Mas ataques horrorosos. Vou te estuprar até você morrer, você vai morrer, a gente vai te matar, a gente vai te prender. Aí botaram prints da minha casa, fecha a janela que a gente tá chegando. E aí eu recorri ao programa de proteção de defensores de direitos humanos sobre constante ameaça de morte. Porque eu já venho sofrendo algumas ondas há uns 3 anos, então eu já estava em processo de ser inscrita no programa de proteção. Né? Só que é todo um processo de você mostrar que você é representante nacional da pauta, das outras entidades em audiência reconhecerem isso. Então tem todo um processo, né? E aí foi uma situação emergencial, os ataques estavam muito intensos. E aí um dia me liga uma pessoa falando assim, olha, na Polícia Federal tá tendo tem algumas pessoas que estão à paisana em uns grupos terroristas. E em um desses grupos neonazistas terroristas, eu nem sabia que tinha isso no Brasil. Tem. E em um desses grupos, o seu nome foi pedido a prêmio. Nossa. E eles vão avaliar em audiência se eles vão aceitar te caçar ou não. A gente recomenda que você saia de casa. E que você vá para um lugar diferente da sua filha. Enquanto a gente vai saber a resposta deles. Porque a gente tá lá no grupo, a gente pode fazer nada. Só tem que observar a movimentação deles. A gente tá lá pra tentar pegar outras coisas. Mas como você tá no programa de proteção, o seu nome fica pra nós. A hora que apareceu, a gente tem que registrar. Tem que registrar e estamos entrando em contato com você. E é aterrorizante saber que em algum lugar, enquanto eu tava assistindo um jornal, tinha alguém pedindo pra um grupo de pessoas me matar. É horrível. Né? E aí eu saí de casa, minha filha foi pra um lugar que ninguém sabia. Ela também não percebeu, ela foi pra uma colônia de férias, um lugar que ela não percebeu nada. E eu fui pra um outro lugar, ficar reservada até eu receber a ligação de que o grupo não tinha acolhido. Entendi. A minha ameaça, então que eu tava teoricamente segura. Porque enquanto eram ataques políticos ali no Instagram, a gente sabe que não ia ser, já tinha feito uma análise de risco, que eles iam mais tentar me pressionar, e é a abordagem deles, né? Eles tentam te fazer um terrorismo emocional tão grande pra você parar sozinha, do que eles de fato cometerem um ato contra a sua vida. Mas quando entrou no neonazismo e terrorismo, aí já é outra história. Com certeza. E aí eu tive que aguardar, e foram uns dias assim, angustiantes, você para e pensa assim. Imagina. E aí foi muito difícil, foi um processo muito difícil saber como voltar. Porque eu falava pra minha psicóloga, se eu pensar só na minha filha precisa de mãe. Eu não volto. Eu largo o ativismo, fecho esse Instagram, paro com isso, vou trabalhar numa farmácia. E aí eu parava e falava assim, mas e fulana vai fazer o quê? Mas e Betrana? Porque você já e quem vai ONG, continuar né? aquela resolução lá e quem vai fazer isso daqui? E quem vai tocar isso daqui? E quem vai pra... E aí ela falava, você precisa fechar essa conta, vai ter que entender. O que vai ser mais pesado agora é o pessoal ou tudo que você acredita? Tem que tomar uma decisão entre o individual e o coletivo. O coletivo, né? E pra mim, assim, aí na minha percepção de vida, eu acho que Deus me deu uma missão que tá acima das minhas vontades pessoais, que tá acima dos meus desejos particulares, que é lutar por essas famílias e por essas crianças, esses adolescentes, que é pra lutar por essa pauta. Isso vai acima da individualidade da minha filha, do que ela precisa agora. Entendi. Vai acima do meu medo de morrer. E é muito engraçado quando você chega nesse nível e você para de ter medo de morrer e você começa a rezar pelo tipo de morte que você vai ter. Então, eu parei de rezar pra eu não morrer naquele período, né? Eu rezava assim, pelo amor de Deus, que só não seja violência sexual, que só não seja tortura, que seja uma morte rápida, pelo amor... Aí você fala, tem alguma coisa muito errada, que eu tô rezando pela minha morte. Exatamente. Então, foi muito difícil, foram uns dias muito difíceis, foram meses. Eu fui me recuperar, isso aconteceu dia 3 de janeiro. Eu fui desse ano. Eu fui voltar a ficar bem e falar assim, ok, eu vou voltar e vou voltar bem.
quase abril. Eu voltei, eu volto no final de terrorismo, janeiro, eu volto no final de janeiro, mas eu volto questionando muito, eu volto numa depressão muito grande, em um medo, e aí qualquer lugar que eu ia e as pessoas pediam uma foto, eu falava assim, a mesma pessoa que tá pedindo uma foto porque Pode gosta de ser a mim, pode ser a mesma. mesma que quer me dar um tiro. E aí, como é que você volta a viver sem medo de morrer o tempo todo, vendo que você foi ameaçada? E eu falei, cara, peraí. Vou continuar vivendo a vida. Se tiverem me matar, eu vou continuar andando. Porque aí, se quiserem me matar, vão ter que correr atrás de mim. Porque se eu ficar parada aqui, é mais fácil deles me acharem. O alvo fica mais o fácil. alvo vai estar em movimento. Eles que façam o exercício deles. Mas foi difícil, assim. E é muito difícil lidar com isso. Toda vez que vem uma onda de muita violência, pra mim é um esforço muito grande de parar e perguntar, por que eu tô nessa? Entendi. Por que eu faço o que eu faço hoje? Por que eu tenho esse Instagram hoje? Eu não tenho renda nenhuma com o Instagram, eu não monetizo com ele, eu não monetizo com o livro, eu não monetizo com a ONG, eu não monetizo com nada. Por que eu faço isso? Eu faço porque eu acredito. Entendi. Porque se eu não fizer, eu não sei quem faria. Então eu continuo. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.